Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a todos os que estão a assistir a esta aula sobre como proteger o bebé contra a violência invisível e um grande olá também a todos os que estão a ter a oportunidade de assistir a esta aula na nossa página da Escola Cristalina do YouTube. Espero que seja uma aula que ajude muitas mães e muitos pais a perceberem como podem manter realmente protegido este ser tão belo e tão sagrado que é um bebé, que é o novo ser humano que chega. Então, eu vou começar por me apresentar. O meu nome é Susana Patrício, eu sou enfermeira aqui na Escola Cristalina e faço este trabalho muito bonito de acompanhamento à chegada de um bebé, de acompanhamento da família à chegada do bebé, ao aumento da família, para que seja tudo de forma o mais tranquila possível e para que seja tudo de forma o mais respeitosa possível por todos, pelo bebé, pela mãe, pelo pai, pela família, não é? Enquanto união e reforço dos laços familiares e, acima de tudo, com muita saúde mental, com muita saúde emocional e que seja realmente uma fase que é previsto ser uma fase linda, apesar dos vários desafios, mas que seja uma fase vivida de forma harmoniosa. Eu vou começar aqui a apresentação. São aqui as logísticas do costume. Então, eu vou começar pelo início, que é como é que eu cheguei até aqui. Então, e como é que eu cheguei até aqui foi um caminho bastante longo. Nenhum percurso é uma linha reta e o meu também não foi. Não é? Cada escolha, cada dúvida e cada encontro moldaram a profissional e a pessoa que eu sou hoje. Então, eu sou enfermeira faz este ano 20 anos, que eu me licenciei em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, em Coimbra. Foi também onde eu fiz o meu mestrado e a minha especialidade em saúde mental. E com o desejo de eu ser mãe, nasceu algo muito especial, que foi a vontade de eu poder saber mais sobre mim. E isto foi o que me trouxe até à Escola Cristalina, até um trabalho de desenvolvimento sério que eu comecei a fazer porque quis ser mãe e comecei a sentir a responsabilidade do que é poder receber uma vida. Então, para mim é um prazer muito grande. A forma como eu cheguei aqui à Escola Cristalina foi por este desejo de ser mãe e tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi, eu eh, transformei como um novo percurso profissional, e daí agora o meu acompanhamento a mães e bebés e casais, que já faço há cerca de 5 anos, numa grande mudança, como qualquer mudança que os nossos filhos trazem. Esta foi assim uma grande mudança a nível pessoal e profissional. Então, e esta é a mesma pessoa que eu sou hoje. Para aqui chegar, eu passei por muitas coisas, coisas essas que eu ajudo os casais a não viverem, coisas essas que eu ajudo as mães a não viverem e que eu ajudo as mães a terem conscientes daquilo que podem fazer para evitar determinadas situações que possam depois condicionar a própria relação com os bebés, porque nós somos surpreendidas com muitas coisas. Então, todas as surpresas que eu fui tendo, eu revelo-as sempre, não é? Às famílias, aos casais, para que não sejam apanhados de surpresa como eu fui. E é muito interessante porque eu sou profissional de saúde, não é? Quando fiquei grávida a primeira vez, em 2016, eu sou profissional de saúde, portanto eu sabia como é que funcionavam as coisas dentro de um hospital. Eu não imaginava era que na área da maternidade, tudo estivesse tão longe da realidade, do que é um acompanhamento que traga bem-estar à mãe, ao bebê e à família. E aqui começaram assim as minhas primeiras questões, né? Eu sabia que aquilo que se passava no hospital nem sempre é aquilo que era o respeito pela dignidade humana, por assim dizer, mas eu acreditava, ingenuamente, acreditava que quando uma mulher está grávida e quando eu chegasse à maternidade, que aqui neste sítio tão especial, hum, que havia algo diferente, que as coisas funcionavam de forma diferente. E eu confesso que fiquei muito chocada com aquilo que eu fui tendo contacto e que eu fui tendo consciência. E, e isto foi um dos motivos que me motivou.
enquanto profissional de saúde, a agarrar bem esta área do atenção. Também precisamos de estar atentos aqui, neste lugar que é previsto ser tão especial para que a nova família que está a nascer esteja protegida. Então, o que acontece quando a vida nos coloca exatamente onde precisamos de estar, mesmo sem o termos planeado? Pois acontece muita coisa mesmo, e é sobre isso que eu vos quero falar, porque conhecer o caminho de quem vos guia é saber de onde vem o mapa que estão prestes a receber. Eu que acho muito importante, e acho muito importante todas as pessoas que trabalham com, todas as pessoas que trabalham com bebés, todas as pessoas que trabalham com mães, todas as pessoas que trabalham com pais. Há sempre algo há sempre algo que nos motiva, há sempre algo muito grande que nos motiva. E acho que é muito importante conhecermos a história de cada um, porque a minha história é igual a muitas outras histórias, e a minha história pode realmente trazer aquilo que vocês estão a precisar para perceberem o que é que vocês têm que fazer por vocês e pelos vossos filhos. Então, eu basicamente considero-me uma pessoa com um olhar muito objetivo, muito científico, mas também muito consciente daquilo que é o acompanhamento a um bebé e um acompanhamento a uma família. E aquilo que eu mais luto, por assim dizer, é para que todos vocês, todas vocês mães, todos vocês pais, percebam o quão empoderados vocês têm que estar para conseguir eh, caminhar de acordo com as necessidades do vosso bebé e não de acordo com as vozes que se vão impondo pelo caminho. Então, esse é o principal desafio, que é possível fazer este caminho, não é? E receber este bebé, mas silenciando muitas vozes que vos vão dizer muitas coisas contrárias àquilo que é o que o bebé precisa. E, e falando em relação ao bebé, só aqui passar para a frente. Falando em relação ao bebé, sobre a vida emocional do bebé antes do próprio nascimento. Sabiam que o bebé sente, o bebé sonha, o bebé aprende ainda dentro do útero. A ciência já confirmou aquilo que muitas mães sempre intuíram. E esta questão é muito importante, porque o bebé sempre foi visto por ser mais dependente, por ter menos capacidades. O bebé nunca foi tido em conta em relação à sua própria experiência. Então já se sabe hoje, já existem imensos estudos, imensos autores, psicólogos, já existe demasiado conhecimento que nos mostra, e nós, antes deste conhecimento haver todo, nós mulheres sabíamos disto já há muito tempo, que o bebé que nasce do nosso ventre, que é alguém. E esta é que é a grande questão, que é, precisamos de olhar para o bebé como alguém. O bebé é alguém. O bebé é uma pessoa. O bebé já sente, o bebé já experiencia aquilo que a mãe sente, o bebé já reage. Então o bebé não é uma pedra que apareceu dentro do útero e que está cada vez maior. Há um pensamento até muito ofensivo em relação àquilo que é a gravidez e àquilo que é a presença do bebé no ventre da mãe. É uma ofensa achar que o bebé não sente nada e que para ele é tudo indiferente. E esta é a primeira grande mudança que importa cada mãe e cada pai fazerem, que é perceberem que o vosso filho, que o bebé que vocês estão à espera de receber nos vossos braços, é alguém, é uma pessoa, é um ser humano, é alguém que vem com uma alma, é alguém que existe. O bebé já existe. O bebé não existe apenas quando chega aos braços e ao colo da mãe e do pai. O bebé já existe no ventre materno. E quando nós pensamos que o bebé já existe, nós fazemos com que o bebé faça parte. E o bebé fazer parte implica que cada decisão que seja tomada seja tida em conta o bebé. E, e não é aquilo que acontece. O bebé continua, aquilo que eu senti nas gravidezes em que fui acompanhada, é que o bebé é distanciado da mãe.
o bebê parece algo à parte da mãe. Hum, é o bebê, está lá, mas assim com este é só um bebê. E é só um bebê, é muito pouco para aquilo que o vosso bebê é. É só um bebê, é muito pouco para aquilo que o vosso filho é. Então, as emoções que a mãe sente durante a gravidez chegam ao seu filho através de mensageiros químicos que são reais. E não é apenas sensação, não é? Não é apenas a intuição que nós temos, mas é biologia. De facto, tudo está em ligação em relação ao corpo da mãe e em relação ao corpo do bebé, tudo funciona como um só. Então, o bebé está a habitar no corpo da mãe. Então, tudo o que acontece na casa sagrada da mãe, que é o seu corpo, o bebé vai sentir, tal como numa casa onde nós estamos, tudo o que acontece na nossa casa, se houver um pequeno tremor de terra dentro que se sinta no prédio, na casa, onde quer que seja, nós sentimos porque estamos naquele ambiente. Se o vizinho estiver a fazer barulho ou obras, nós sentimos porque esse som chegou ao nosso ambiente. Então o bebé consegue sentir tudo dentro do ambiente próprio, que é o ventre materno, consegue sentir tudo aquilo que se está a passar. Então, há vida, há vida no ventre da mãe e essa vida tem que ser tida em conta sempre. Portanto, o que é que seria diferente na forma como nós vivemos a gravidez se soubéssemos que o bebé já está de alguma forma a ouvir-nos? E às vezes as mães partilham esta, e todas nós também fazemos isso, eu também me lembro do fazer, não é? Do falar com o bebé, com a sensação que ele está a ouvir, e se nunca o fizeram, façam-no, porque, porque ele ouve. Claro que ele ouve. Ele ouve a vossa voz, ele ouve o vosso tom, ele ouve a sensação que vocês transmitem em cada palavra que vocês lhe dizem. Então, ele sente-vos. O bebé não tem um pensamento racional, isso são coisas do futuro dele, mas o bebé, a nível sensorial, ele é extraordinário, muito mais avançado que todos nós. Então o bebé sente-vos, a vocês mães principalmente, mas também aos pais, quando os pais falam e quando os pais tocam na barriga da mãe, e quando falam para o bebé, ele aprende a reconhecer essas vozes. Aliás, o bebé precisa de reconhecer mãe e pai, porque ele precisa de saber que quando ele nasce, quem são as pessoas, quem são as pessoas dele. Então ele faz esta aprendizagem dentro do ventre materno, ele sabe quem é a mãe através desta pulsão, quando ele nasce, esta pulsão de ir para o pé da mãe, pulsão de ir para o pé de quem lhe deu vida, pulsão de ir para o pé da sua progenitora, né? De ir para o pé da sua mãe, mas também depois com a voz do pai é a mesma coisa, não é uma voz desconhecida, é super importante que os pais falem com os bebés, por mais estranho que isso lhes possa parecer, às vezes para as mães é muito mais fácil, não é? Porque estão cá dentro de nós e nós sentimos, para os pais parece que é mais difícil criar esta relação, mas mesmo assim vão fazendo na maneira em que for possível, dar bons dias, boas tardes, enfim, o que for, eh, porque essa também é uma voz guia e também é uma voz orientadora para o bebê, não é? De quando ele nascer, ele vai ouvir a voz do pai e ele sabe, tipo, este é o meu pai. Vocês não se admirem porque o vosso bebê sabe tudo. O vosso bebê é capaz de vos conhecer muito melhor do que a vocês próprios, não é? Então, por isso é que também se fala muito dos bebés nos virem ensinar coisas, não é? Deles serem também nossos mestres, porque eles, principalmente em relação às mães, eles estiveram a navegar no ventre materno e a conhecer tudo sobre o interior da mãe, não é? Todos os pensamentos que passam que nós nem percebemos bem ou que nem queremos olhar ou que, enfim, mas o bebé sabe, não é? O bebé sabe os nossos segredos, por assim dizer. Então, o que é que seria diferente na forma como vivemos a gravidez se soubéssemos que o bebé já está a ouvir-nos? É isso que é bom nós pensarmos. Tudo seria diferente, sabe? É aquela sensação de. É bom que o bebé, quando está na barriga da mãe, já sinta que faz parte. Então, quando vocês falam para ele, quando vocês lhe dizem coisas, quando tocam na barriga, ele já está a fazer parte da família. E esta é uma necessidade,
inata que vem com ele, do querer fazer parte. Então, há muitas pessoas ao longo do caminho, e principalmente por aquilo que eu vivi, não é? E por aquilo que eu ouço tantas e tantas mães que acompanho, desta sensação de realmente não se ligar muito ao bebé, a tal coisa do deixar de parte. Mas as primeiras pessoas que têm que acolher o bebé são vocês, as primeiras pessoas que têm que acolher o bebé, e que têm que mostrar que ele faz parte são vocês, têm mesmo ainda durante a gravidez, não é? Portanto, quando vocês percebem que ele já está a fazer parte, mesmo que os outros deem a entender e façam transparecer e digam coisas, que estão a refletir que para eles o bebé não faz parte, começa a deixar de interessar muito, porque vocês sabem o bebé é nosso e, e é muito bom quando vocês têm essa sensação de que o bebé é nosso, o bebé é nosso, porque se vocês não agarram bem esta pertença do vosso próprio bebé, vai haver quem agarre. E, e isto é triste, mas é verdadeiro. E é isto que nós assistimos nas nossas maternidades, das decisões sobre situações que prejudicam o bebé, que podem prejudicar o seu desenvolvimento, que são ofensivas e desrespeitosas para o bebé, mas porque muitas vezes os profissionais de saúde sentem que podem realmente apropriar-se do vosso bebé e das decisões sobre ele mais do que vocês próprios. Este é o primeiro passo que vocês têm que fazer, apropriarem-se do vosso bebé. Então, mudança histórica no nascimento, a nível de contexto histórico, e também perceber porque é que começou a haver tanto esta visão em relação ao bebê, em relação à mulher. Bem, em relação à mulher já todos nós sabemos, não é? Esta visão da mulher e do seu corpo como algo muito errado. Antigamente, há muitos séculos atrás, até se falava de realmente o corpo da mulher ser um erro humano em relação ao corpo do homem, ser um corpo cheio de falhas. Então, nós mulheres partimos muito desta base histórica que está muito lá para trás, mas que ao mesmo tempo está muito enraizada. Então, durante milénios, o nascimento foi um ato feminino e íntimo e muito comunitário, não é? Os bebés nasciam, a mulher estava com outras mulheres, aquela comunidade juntava-se, aquela comunidade sabia que a mulher precisava de ajuda, que eram precisos os cuidados aos bebés, que eram precisos a ajuda à mulher, que era preciso o cuidado à mulher, que tanto se perdeu pelo caminho. Neste momento, o cuidado à mulher é quase nada. Neste momento, a mãe, a recém-mãe, é muito pouco cuidada. Portanto, e isso também influencia muitas das mulheres que eu acompanho a nível emocional e a nível mental, nos graus de ansiedade, nos graus de cansaço, e até no grau de relação com o bebé, no nível de relação em relação ao bebé. Então, em poucas décadas, esta questão do nascimento e do parto tornou-se um procedimento médico. À medida que se queria diminuir a mortalidade materna e a mortalidade neonatal, não é? Dos bebés, começou-se a transportar, por assim dizer, os partos para o hospital. Se isso tem coisas boas, sim, tem coisas boas e salvou muitas vidas, é verdade. Se isso trouxe consequências, trouxe consequências. Esta transformação trouxe avanços inegáveis e também trouxe perdas profundas que ainda hoje sentimos, sem saber nomeá-las. Então, olhar para o passado não é nostalgia, mas é uma questão de nós percebermos o que é que nós deixamos para trás e decidir conscientemente o que nós queremos recuperar. Ou seja, com toda esta mudança, com toda esta ida da mulher, que é retirada da sua comunidade, que é retirada do seu espaço, que é retirada da sua zona segura, que é retirada da sua zona de conforto, que é retirada do seu ambiente, para um ambiente que é impessoal e onde existem maioritariamente também homens, não é? Portanto, ainda com uma visão que ainda continua completamente desrespeitosa e demasiado pequena em relação ao que é a mulher e o seu corpo, a mulher acaba por se perder dentro do próprio parto,
é como se o parto deixasse de ser um evento e uma experiência da mulher e de repente tornou-se algo que é hospitalar, que é da instituição, tornou-se um acontecimento médico mais do que um acontecimento da mulher e do bebê e da família. E estas questões acabam por ser muito dolorosas e muito dolorosas, mas necessárias de entender, para nós percebermos como é que as instituições se apoderaram tanto do parto e se apoderaram tanto do desejo de fazer nascer os bebés, muitas vezes de qualquer maneira, e com um desrespeito muito grande pela mulher e pelo seu corpo, perceber de onde é que isto veio, né? O que é que aconteceu para nós aqui chegarmos. Porque a mulher era vista quase como uma paciente, não é? Nós, quando estamos grávidas e quando vamos dar à luz, nós não estamos num evento de doença, mas eh, fazem-nos parecer que sim, é tudo demasiado hospitalar, é tudo demasiado médico, é tudo demasiado científico, é tudo demasiado medicalizado. Hoje em dia, haver um parto normal ou natural parece uma coisa surreal, não é? Aliás, nas escolas de enfermagem ou nas escolas de medicina, o que é que se ensina? Ensina-se mesmo como é que o profissional acompanha um parto natural? Não. Ensina-se quando é aqui que o profissional intervém, é aqui que o profissional intervém, é aqui que o profissional intervém, é isto que se deve fazer, é isto que se deve fazer. Então, a perspectiva está sempre no ponto de vista do profissional de saúde e não em relação à mulher, né? Então, o que era natural foi transformado em algo controlável ao máximo. Uh, Também porque na busca incessante de o bebé tem que nascer, não é? Se tenta controlar tudo para haver o mínimo problema. A questão é que quando se tenta controlar o que é natural e o que é biológico, quando se interfere demasiado na biologia humana, quando se interfere demasiado na fisiologia humana, o que acontece são consequências. Então, parece que chegamos a um ponto em que também houve uma falta, em que há um grande descontrolo em relação àquilo que se quer para a mulher e para o bebé, porque já devíamos estar muito mais evoluídos em relação à forma como o bebé nasce, como a mulher para, como a família está acompanhada neste processo do parto, não é? E nós continuamos a ter tudo altamente hospitalar, quando devia ser tudo o mais próximo possível de um ambiente acolhedor, de um ambiente relaxado, que deixasse a mulher e o corpo da mulher a relaxarem o máximo possível para poder dar à luz descansadas. Um, então, ter bem presente esta noção de que as coisas mudaram e que as mudanças trazem coisas boas, mas também trazem coisas que precisamos de olhar para recuperar, sim, para recuperar para nós. Em relação à cultura do medo, eu trago aqui umas reflexões, né, que são muito importantes para os casais, que é porque é que a palavra gravidez surge tantas vezes ao lado da palavra risco, ou da palavra complicação, ou da palavra vigilância, e quem é que beneficia com uma mulher grávida que esteja assustada. Então, lá está. eh, Começamos a olhar para o parto e para a gravidez como algo demasiadamente arriscado, como algo que a qualquer momento é um risco. Eh, e eu também senti muito isso, que era, parecia que eu estava constantemente a ser vigiada em relação a tudo, para se perceber, primeiro, quando é que eu errava, segundo, o que é que podia acontecer de errado. A questão é que por mais coisas que eu fizesse bem, eu nunca tive a sensação que estava a fazer uma coisa boa. E isto é completamente irritante e frustrante e de uma ansiedade tremenda, porque fazem-nos sempre parecer que estamos no limite de alguma coisa, mesmo quando fazemos tudo certo. Então, criou-se uma dificuldade muito grande de entender a gravidez como algo que não seja arriscado,
Hoje em dia, uma mulher fica grávida e parece que logo desde o início há sempre risco, mesmo não havendo, né? A mulher está em risco por estar grávida. Se calhar é a primeira estupidez que nós temos que deixar de olhar, que temos que deixar de aceitar e de compreender que isto é errado. Não é por eu estar grávida que eu estou em risco, ou não é por eu estar grávida que eu já tenho um bebê em risco. Esta coisa do risco, eh, está demasiado enraizada e assusta demasiado, porque nem dá para vivermos as gravidezes descansadas, com tanto medo que nós temos de fazer alguma coisa errada e de fazer medo ao nosso bebê. E isto é nos passados, sim. E eu lembro-me de sair das consultas extremamente mais ansiosa do que quando ia para lá. Eu no início pensava que ia para as consultas e que ia, enfim, descobrir uma série de coisas, ser ensinada numa série de coisas, ser compreendida, poder falar sobre aquilo que, sei lá, na minha ingenuidade. Tipo, isto nas maternidades é tudo diferente. Falar uma série de coisas, mas eu rapidamente percebi que para mim haver uma consulta era um motivo muito grande de ansiedade, porque eu ia ser julgada, eu ia ser criticada, eu ia ser avaliada pelo profissional de saúde que eu tinha à minha frente. E eu sou enfermeira, portanto, eh, de- ainda mais por ser profissional de saúde, ainda mais eu senti este peso da responsabilidade, porque os profissionais de saúde ainda mais gostam de apontar o dedo. Então, mas não é profissional de saúde, então, mas não sabe que não sei quê, então, mas não sabe que não sei quê. E de repente parece que deixamos todos de ser mulheres e de sermos humanos e estamos completamente a ser alvo de uma observação feita com um risco vermelho, uma cruz vermelha, um certinho de que aqui está a ir bem, aqui não, aqui não, aqui está a ir bem, e não saímos disto. Então, mas nada disto também é ao acaso. Porquê? Porque fazer sentir medo é a única coisa que faz com que uma pessoa se sinta mais dependente da outra. Então, o medo não nos protege, o medo paralisa-nos. E uma mulher paralisada toma decisões a partir do pânico e não a partir da força. E tomar decisões a partir do medo e do pânico, não é? E não a partir da força, condicionem muito a tomada de decisões que protegem o nosso bebê. E eu não estou a dizer que as maternidades estejam a fazer as maternidades vão todas fazer mal aos bebés, não é isso, mas existem decisões que são tomadas pelos profissionais de saúde e que estão demasiado normalizadas e enraizadas, que são decisões que afetam sim o bebé e que podem condicionar o seu desenvolvimento, sim. Então, e quando nós estamos assustadas com alguma coisa, a partir do momento em que nós estamos grávidas, se nós estamos assustadas que qualquer coisinha que nós façamos pode colocar em risco a vida do bebê, aliás, isso muitas vezes até nos é dito. Então, mas você quer fazer mal ao seu bebê? Quantas e quantas vezes isto não é dito? Imensas vezes. Imensas vezes. Então, mas que mãe é você? Imensas vezes, porque depois ninguém se controla naquilo que diz. É muito interessante porque, sei lá, imaginem, temos, estou-me a lembrar de situações tipo, existem estatutos profissionais que valem o que valem. Temos uma mulher que é advogada, ou temos uma mulher que é juíza, ou temos uma mulher que é professora, ou temos uma mulher que é qualquer pessoa. De repente, somos todas inferiorizadas e somos todas infantilizadas. Não interessa quem. Não interessa. Nada interessa. Claro que nenhuma mulher tem que ser mais bem tratada, que tem determinado estatuto profissional. Não é isso. Mas, de repente, a visão sobre a mulher é uma visão em que ela está abaixo de tudo. Eh, a mulher, sei lá, outras coisas, como a mulher também perde a sua privacidade. Lembro perfeitamente na maternidade de não haver privacidade. Tipo, sei lá, uma pessoa vai a uma loja ou sei lá.
de coisas tão básicas que acontecem numa maternidade, que até é surreal pensar sobre isso, não é? Uma pessoa vai a um café, tem casas bem separadas, uma pessoa vai a uma loja de roupa, um vestiário, e tem vestiários separados, cabines separadas para provar roupa. E eu lembro-me de ir à urgência em Coimbra e estar na consulta da urgência, e atrás de mim, com uma cortinazinha, eu ainda conseguia ver as pernas de uma mulher que estava lá deitada, por exemplo. Tipo, transformam as mulheres em quê a partir do momento em que estão grávidas? Não são ninguém. Então, agarrem-se bem, agarrem-se bem, agarrem-se bem a vocês. É isso, agarrem-se bem a vocês, porque a tendência para desvalorizar a mulher, para que ela se sinta muito mais frágil, submissa e totalmente dependente do profissional de saúde, é muito grande. Estamos a falar de profissionais de saúde incompetentes? Estamos. Estamos a falar de profissionais de saúde incompetentes e estamos a falar de profissionais de saúde que têm muito preconceito em relação à mulher e que têm muitas coisas enraizadas que vêm lá, muito lá de trás. Então, não se esqueçam que os profissionais de saúde são pessoas, têm os seus valores, não é? Além dos aspectos profissionais, têm os seus valores. Então, nós estamos a lidar com pessoas e nem sempre os valores estão no sítio certo. E isso é preciso ter em conta, e isto aprende-se a fazer, aprende-se a estar atento a este ambiente, a estes olhares, a estas frases que já podem indicar qualquer coisa. Isto aprende-se. E aprende-se a estar protegido disto também, não é? Porque isto interfere na forma como depois vocês vivenciam a vossa gravidez. Eu não digo isto para assustar ninguém, não é? Eu digo isto para que haja consciência de que isto acontece e que é através do medo e de vos fazerem acreditar que vocês não têm nenhum direito a tomar decisões porque vocês sabem menos do que todos os profissionais de saúde, é aqui que eles vos apanham em relação àquilo que são decisões que vocês merecem, que o vosso bebé merece e que tem todo o direito de tomar. Portanto, vamos nomear os medos que nos foram ensinados e vamos distingui-los dos que fazem genuinamente sentido respeitar. Respeitar. Então, práticas que se tornaram normais nas maternidades. Normal, antes de mais, não significa natural, nem significa necessário. Então, eu acho que até esta questão, até esta palavra, já é propositado dizer que é normal. E depois, quando nós mulheres vamos transmitindo isto umas às outras, como transmitimos sempre não, mas isso é normal que aconteça, mas isso é normal que aconteça, mas isso é normal que aconteça. E, entretanto, nunca nos questionamos sobre se isto é normal que aconteça. Porquê? Porque acontece numa maternidade, porque acontece por profissionais de saúde, e porque nem sequer nos passa pela cabeça que não seja normal, porque à partida as pessoas que estão do outro lado estão a fazer o melhor para nós. Esta é a primeira escorregadela, é outra das escorregadelas que nós temos muito grande, que é super importante refletir sobre aquilo que nos dizem que é normal. E muitas práticas obstétricas tornaram-se rotina, sem que alguma vez tenhamos perguntado, mas porquê? Coisas tão simples como porque é que a mulher tem que parir deitada? Coisas tão simples como porque é que a epidural tira os movimentos das pernas da mulher e a mulher tem que ficar numa cama? Coisas tão simples como porque é que tem que se fazer o toque a partir das 38 semanas para tentar provocar ali qualquer coisa e começar o corpo a reagir e começar a haver maior dilatação. Porquê? Não, não é normal a mulher parir deitada. Não, não é normal haver uma epidural que tire os movimentos à mulher. Não, não é normal haver tantos toques, haver tentativas de descolamento de membranas, haver toques dolorosos às 38. Nada disto é normal, mas fazem-nos crer que sim. E está demasiado institucionalizado. E os profissionais de saúde fazem isto com toda a normalidade. E quando vos é transmitida a normalidade, vocês acreditam que é normal. E quando vocês estão inseguros,
Uma pessoa pensa, quem sou eu para perguntar o que quer que seja? Vocês são pai e mãe, têm todo o direito de perguntar o que quer que seja, desde a pergunta mais ridícula que vocês acham que vão fazer, à pergunta mais certeira que vocês podem fazer, não é? Portanto, hum, não há problema nenhum em desconfiar. Não há problema nenhum, até é saudável, poderem desconfiar. A insegurança não é uma coisa má. Vocês sentirem-se inseguros não é uma coisa que seja má, mas não se sintam inseguros em relação a vocês. Sintam-se inseguros também, um bocadinho inseguros em relação ao outro. Também é bom haver esta insegurança que vos obriga a fazerem o máximo de questões para terem o máximo de conhecimento e saberem o que é que está exatamente a acontecer. O serem inseguros em relação ao outro, o serem inseguros em relação aos profissionais de saúde, não é estarem agora a acreditar que aquele profissional de saúde vai fazer alguma coisa, vai fazer mal à minha mulher, ou vai me fazer mal a mim, ou vai fazer mal ao bebê. Não. É um mínimo de insegurança necessária para que vocês sejam sempre os grandes questionadores, para que vocês sejam sempre aqueles que querem saber tudo, para que vocês sejam sempre aqueles que querem eh, saber tudo e mais alguma coisa. Por mais simples, básica, ridícula, o que for, que vos passe pela cabeça que é a vossa pergunta. Façam-na sempre, sempre. Hum, práticas que se tornaram normais, da posição do parto às luzes da sala. Por exemplo, não é normal ter uma sala altamente iluminada. Coisas tão simples como estas. Na natureza, nenhuma fêmea para em plena luz do dia, completamente exposta. Na natureza, todas as fêmeas se resguardam e se protegem e estão o mais afastadas da exposição e do ambiente aberto. Então, para quê? Para o corpo poder relaxar, para não se sentir em segurança e em perigo. O que é que acontece? Quando a mulher está com todas estas luzes e todos estes estímulos, já para não falar de, às vezes, televisões ligadas, às vezes, sim, conversas sem jeito nenhum entre os profissionais, quer dizer, a mulher está em todo o sítio, menos no seu ambiente próprio, para ter um corpo relaxado, um sistema nervoso relaxado, para estar completamente calma, para poder fazer o seu trabalho de parto. Então, nem as luzes da sala são normais estarem acesas todas, tudo iluminado. É previsto haver uma média luz para que a mulher se possa sentir o menos exposta e o corpo dela esteja o mais relaxado possível. Então, sim, vamos refletir sobre tudo isto. Peçam para baixar a luz, desligar a luz, diminuir a luz, o que for preciso. Tudo o que nos parece banal merece ser questionado. Não, a questão de fazer epidural não é previsto retirar um movimento à mulher. As epidurais, existem epidurais que retiram a dor à mulher e que a mulher pode continuar a andar. Diferença. Tem que ser administrada mais vezes a medicação, porque a dose é mais baixa, implica que vá lá mais vezes o anestesista portanto, vocês sem saberem estão à mercê de um sistema que faz as coisas que lhe convém, que não quer dizer que sejam propriamente as melhores para vocês. Importante ter noção disto. Existem sim epidural, há maternidades onde dão esta epidural, a walking epidural, em que vocês podem continuar a andar. Eu tive essa experiência da minha primeira gravidez e posso dizer que foi uma coisa que me ficou marcada, sim, de eu não conseguir sentir as minhas pernas. Não é previsto uma mulher estar a parir o seu filho sem sentir o seu próprio corpo. É uma desconexão muito grande do nosso próprio corpo. E logo ali pode nascer até uma desconexão com o nosso bebê. Nós não sentimos o nosso corpo, é uma coisa antinatura quando estamos a dar à luz. Nós precisamos de sentir e ouvir o nosso corpo. Então, esta questão da epidural que retira todo o movimento é uma questão muito normalizada. Ah, sim, eu fiz a epidural e depois já não me pude levantar mais da cama. Mas é uma questão que não é normal. Então,
talvez as maternidades estejam a precisar muito de serem pressionadas por muitos lados em relação àquilo que estão a praticar. Quando começamos a perguntar quais são as alternativas, recuperamos o nosso poder de escolher. Pronto. E essa é uma mudança que ninguém nos pode tirar, não é? E parece que só há uma maneira de parir. Parece que aquilo que as maternidades criaram foi uma maneira única de parir. E todas as mulheres são diferentes, e todos os bebés são diferentes, e todos os corpos são diferentes, e todos os corpos pedem diferentes tipos de posições, diferentes tipos de trabalho de parto, diferentes exigências de cada mulher. E aquilo que as maternidades nos fizeram foi tornar-nos iguais e tornar a nossa experiência igual, quando não é previsto. Ficámos uniformizadas e, e cada mulher merece viver o seu parto, o seu bebé merece viver o seu nascimento, o pai da criança, o casal merece viver o seu momento de criação da sua família, aquele instante em que nasce o bebé, de forma única. E a maternidade, muitas maternidades, ou uma grande parte das maternidades, está a retirar esse direito à mulher, de que os bebés possam nascer de forma única, que as mulheres possam ter a sua única experiência de parto, ou uma experiência única de parto, que seja positiva. Antigamente, o desejo, e por isso é que os partos foram para o ambiente hospitalar, o desejo era salvar o máximo número de vidas. Nós não podemos, 200 anos depois, ou não sei quanto tempo depois, querer que o nosso único desejo seja esse. Senão não há evolução nenhuma. Nós, neste momento, é óbvio que os bebés e as mães têm que sobreviver, estamos no século XXI, mas a experiência de parto tem que ser uma experiência positiva. Senão andamos a fazer o quê? A traumatizar mães e bebés? Não pode ser. E famílias? Não pode ser. Então, é possível vocês manterem-se fora desta uniformização, e é possível vocês manterem-se fora desta formatação do que é o vosso parto. E para isso é importante compreenderem o que é o parto, e compreenderem a dimensão do parto, e compreenderem o que é esta vivência do parto pelo próprio bebé e em relação a cada um de vocês, mãe e pai. Eu faço um trabalho muito específico na Escola Cristalina em relação à preparação para o parto, com cada mãe, com cada pai, nesta vivência daquilo que é expectável e daquilo que é expectável para vocês também e para o bebê, daquilo que é expectável para o bebê, da forma como ele deseja viver o seu parto. É um trabalho muito específico que eu faço. Vocês podem entrar em contacto com a Escola Cristalina, ou podem enviar mensagem através do meu Instagram também, susanapatricio.nurse, e podem fazer a marcação das vossas sessões para esta preparação uma preparação muito firme que vocês não veem numa maternidade. A mim, uma das coisas que também me chocou, em relação à preparação para o parto, era foi como a preparação para o parto, era a preparação para o parto hospitalar. Era a preparação, vamos agora mostrar como é que se posiciona um pai epidural, vamos mostrar como é que se respira, vamos mostrar como é que vocês se devem comportar. É isto que dizem as preparações para o parto na maioria das maternidades. Vamos mostrar como é que vocês se devem comportar para que tudo corra bem. Então, o que eu vos digo é, podem façam a preparação, já agora ficam a conhecer, vejam e sinceramente, apostem e invistam numa preparação a sério para receberem o vosso bebê, porque, porque o bebê merece ser recebido de uma forma mesmo muito bonita e muito sagrada, e vocês merecem estar inteiros e presentes neste grande momento que é o parto. E não estamos a falar em vamos aprender a posicionar para conseguir deixar a parte das costas exposta para a epidural o melhor possível.
mas sim algo, vamos perceber o que é isto do parto e aquilo que vocês podem sentir e que vocês vão sentir e como é que vocês podem lidar e como é que vocês podem estar presentes a acolher o vosso bebé no nascimento. Podem entrar depois em contacto com a Escola Cristalina ou diretamente comigo. Os pais como guardiões do bebé, e este é o último slide também para terminar, de ter bem presente esta ideia de que os pais não são visitas na sala de partos, né? E são os primeiros e mais importantes defensores do ser que estão a trazer ao mundo. E eu aqui falo em pais, né? Hum, Falo em pais, mesmo pais masculino. Né? Muitas vezes há esta dúvida em relação ao pai aquilo que eu posso fazer, não é? Do pai como acompanhante no parto. O pai não é acompanhante no parto, o pai é um grande protetor do bebé no parto. O pai é o que vai assegurar o pai é o que vai assegurar que a mãe e o bebé estão a ser bem tratados. O pai é o que vai assegurar que o seu bebé está a ser recebido num ambiente que é o melhor para ele. O pai é aquele que vai assegurar que está a haver respeito pela mãe e pelo bebé, pelo corpo da mãe. E há bocadinho esqueci-me de falar disto em relação ao corpo da mulher, ao nosso corpo, quando nós estamos em maternidade ou quando nós estamos grávidas, em que parece que há uma tendência natural para se tocar exageradamente no nosso corpo. E também aqui a questão dos toques vaginais que se fazem, a quantidade de toques vaginais que se fazem, muitos obstetras já dizem completamente desnecessários, não haveria necessidade nenhuma de fazer toques vaginais, desta necessidade de querer a todo momento ver como é que está a dilatação, ou como é que está isto, ou como é que está aquilo, da invasão que é em relação ao corpo da mulher e à sua privacidade. E super importante isto, pais. Eu digo pais porque muitas vezes nós mulheres estamos tão apanhadas, somos tão apanhadas desprevenidas e estamos tão em contacto com tantos sentimentos e emoções que nos deixam assoberbadas que, que nem sempre conseguimos puxar de uma força que, por exemplo, impeça alguém de tocar no nosso corpo sem o nosso consentimento. E às vezes nem reparamos nisso. Então, os pais têm que ser os grandes olhos das mães e do bebê em relação à forma como tocam no corpo da mãe. Nenhum profissional de saúde pode tocar no corpo da mulher sem pedir autorização, sem explicar o que vai fazer. E muitas das mulheres têm sentimentos nada bons, até de abuso, de sentirem que até foram abusadas pela forma desrespeitosa como foram tocadas, sem que lhes fosse dada nenhuma informação. O corpo da mulher não é para pôr e dispor. Então, o vosso corpo é vosso e estar grávida não implica que o vosso corpo esteja à disposição de ninguém, muito menos de um profissional de saúde, de ninguém, absolutamente ninguém. O vosso corpo é vosso. O facto de ter um bebê e do vosso corpo ser ainda mais tocado, só isto é uma ofensa e vocês têm todo o direito a recusar toques. Têm todo o direito a recusar toques. Todo o direito de recusar toques vaginais. Fez-se o toque há meia hora, quer fazer outro toque porquê? É porque está no protocolo, é porque tem que colocar no registro que fez outro toque há meia hora. Porque aquilo que vos acontece, aquilo que vos fazem, é porque tem que ser cumprido um protocolo para alguém não ficar mal visto. Vocês não se interessem se alguém fica mal visto, porque o que interessa é a forma como vocês se sentem. E se vos derem as informações corretas, eh, uma coisa é haver uma justificação ou algo de urgente ou algo que seja absolutamente necessário ou para descartar algum tipo de situação ou algum tipo de dúvida ou de urgência que possa estar a acontecer. Outra coisa é vocês de repente terem não sei quanto em não sei quanto tempo um profissional de saúde que vos quer fazer um toque. Vocês não aceitem. Não aceitem. Não aceitem toques desnecessários. Perguntem porque é que vão fazer. E se vos derem uma justificação em condições, vocês aceitem. Se não, têm todo o direito de não aceitar. O profissional de saúde depois só escreve. Recusou. Se vos vai acontecer alguma coisa, não vos vai acontecer nada. Quer dizer, pode haver um ou outro profissional depois, você é que sabe, depois não diga que não sei quê.
esta é a questão de... Por isso é que vocês têm que estar preparados e muito seguros e muito confiantes. Porque às vezes dizerem que não, quando toda a gente tem tudo normalizado, é um grande ato de rebeldia. E depois é preciso realmente manter e suster a vossa firmeza. E aqui recai a grande responsabilidade sobre o pai. O pai é o grande responsável por manter esta grande firmeza. Portanto, o pai tem que ter tanto ou mais conhecimento em relação ao parto do que a mãe. Em relação ao que acontece, em relação aos procedimentos, em relação às técnicas, em relação à filosofia da instituição, em relação a tudo. Os pais até agora, e nas preparações para o parto, que fiz, e tive a oportunidade também de acompanhar uma amiga minha, e era sempre igual, que é, os pais estão sempre colocados de parte e são vistos como as pessoas que não entendem nada. Vocês não se deixem, não aceitem fazerem de vocês isso, porque vocês são mesmo os grandes guardiões da vossa família, da mulher e do bebê. E a vossa presença é absolutamente fundamental para garantir dignidade e para garantir respeito à vossa mulher e ao vosso bebê. Guardar não significa controlar, significa estar presente, significa estar informado, significa estar suficientemente seguro para fazer perguntas. Dizer não e sustentar este não. E para sustentar nãos perante profissionais de saúde, vocês têm que saber também justificar-se. Também não pode ser uma coisa de agora o profissional. Não. Vocês têm que saber sustentar porque é que é o vosso não. E isto é aquilo que ninguém vos ensina. Não é? E, e por isso é que muitas vezes também chega às 38 semanas e vocês vão à consulta e de repente, sem dar conta, alguém faz um toque, os chamados toques maldosos, à mãe para tentar começar a iniciar o trabalho de parto, para tentar provocar ali uma reação para que o corpo comece a reagir, para tentar, porque isto ainda está tudo muito atrasado. Isto ainda está tudo muito atrasado, também é uma das grandes frases. Chega-se às 37, 38 semanas, o colo ainda está todo fechado, isto ainda está tudo muito atrasado. O está tudo muito atrasado é burrice. Nem há outra maneira de dizer isto. A qualquer momento, que não é o momento que o profissional de saúde saiba, por mais inteligente e de anos de experiência e do que quer que seja, e de estatuto, por mais inteligente que seja o senhor ou a senhora, ninguém sabe se de um momento para o outro não vai haver a tal comunicação, porque o parto é disputado pelo bebê, não vai haver a tal comunicação entre o bebê e a mãe, e o trabalho de parto se inicia. Ninguém sabe isto. Mas agora fez-se regra também que às 38 semanas os bebés têm que nascer. Os bebés não têm que nascer às 38 semanas, não é? Portanto, estejam muito atentos aos toques às 38 semanas, de alguém, vamos só deitar para observar. Pais, estejam atentos, o que é que vai fazer à minha mulher? Nós não queremos toques, não queremos... É isto que é importante ter presente. As instituições têm os protocolos deles. Vocês, com conhecimento, podem criar os vossos próprios protocolos em relação à forma como lidam com os profissionais de saúde. Nesta fase, vocês precisam de saber isto. Nesta fase, vocês precisam de saber isto. Quando chega às 38 semanas, vocês precisam de saber isto. Quando chega à altura do parto, vocês precisam de saber isto. Alguém vem falar sobre a ocitocina para acelerar o parto, vocês precisam de saber isto. Né? Isto é aquilo que ninguém vos vai explicar. Bem, se vocês tiverem interesse em saber, quiserem ser acompanhados por mim para que tenham todo o conhecimento para saber navegar nestas ondas do Serviço Nacional de Saúde e não só, e aqui também digo, do Serviço Nacional de Saúde e não só, porque não pensa que é só no Serviço Nacional de Saúde. Há muitos privados onde acontecem também muitas situações de falta de respeito, de ofensas e de falta de respeito pelo ritmo do bebê também. E sim,
ser acompanhado por um médico, ou por uma médica, por uma obstetra, não implica que por aquela médica ou médico ir de férias, que vocês tenham que fazer nascer o vosso bebê mais cedo. E isto é uma reflexão para todas as mães e para todos os pais, do que é que significa vocês protegerem o ritmo do vosso bebê e respeitarem verdadeiramente o ritmo do vosso bebê, não é? Porque quando nós escolhemos, por exemplo, que o nosso bebê nasça mais cedo porque é conveniente a uma terceira pessoa, nós estamos a oferecer o poder do nosso bebê a quem? E acho que muitas das vezes isto nem é entendido como nada de errado, mas é uma questão para refletir, não é? Imaginem, se o vosso bebê é obrigado a nascer mais cedo, sendo que cada dia no ventre materno ajuda no desenvolvimento cerebral, ajuda na maturação dos órgãos, no melhor funcionamento do pulmão, no melhor funcionamento do intestino, no melhor funcionamento do coração, no melhor funcionamento de todo o corpo do bebê. Porque é que estamos a privar o desenvolvimento do bebê num lugar seguro por alguém que não é nada ao bebê? Vocês são as mães e os pais do bebê, né? Dos bebês. Portanto, há reflexões importantes sobre que tipo de mães e pais vocês querem ser para o vosso bebê. Isso também é algo que eu deixo aqui para todos vocês e para quem depois acompanhar esta aula via YouTube, que é que tipo de mães e pais vocês querem ser para o vosso bebê. Uh, Quão capazes estão de, de proteger o desenvolvimento do vosso bebê. E todos os pais estão capazes de proteger o desenvolvimento do bebê. Todos, todos. Às vezes o que basta é compreenderem a perspectiva do bebê e olharem pelos olhos do bebê. Então imaginem, o bebê está muito sossegado, não é? No ventre materno, ainda não chegou bem a hora dele. E de repente o parto é provocado ou é marcada uma cesariana para o bebê nascer, não porque o bebê está em risco, não por conveniência do bebê, né? Mas por conveniência de outros, né? Então, há muitas reflexões sempre a fazer, porque aquilo que os bebés mais querem é estar dentro do ventre da mãe, até sentirem que está na hora de nascer. E, e eles sentem de maneira inexplicável. Nós somos muito pequenos para compreendermos o que é que leva um bebê a nascer. Talvez às vezes aceitarmos a nossa pequenez e aceitarmos que há coisas que nós não controlamos também nos ajuda a mantermos o nosso olhar mais nivelado em relação ao bebê e não ter um olhar tão de superioridade em relação ao bebê, que o que traz é poder e domínio sobre um ser humano, que é um ser humano que merece nível de respeito e dignidade igual a qualquer outro ser humano. Então, acho que às vezes o que precisamos mesmo é de sermos mais humildes em relação ao bebê. E quando nós somos mais humildes em relação ao bebê, conseguimos observar pelos olhos dele, nós percebemos que ele às vezes preferiria muitas outras coisas. E que aquilo que é uma experiência positiva de parto para uma mulher é uma experiência extraordinária para um bebê. E os bebés merecem experiências extraordinárias. É a sua entrada na vida, né? Então, para a mulher é uma experiência única e irrepetível, claro, e que pode marcar positivamente ou não. Para o bebê, é a primeira experiência de vida, é o seu nascimento, que pode ser uma experiência que fica gravada nele de uma forma bonita ou de uma forma que também fica gravada no seu inconsciente e que depois terá as suas questões ao longo do desenvolvimento e ao longo da vida. Então, em relação ao bebê, não esquecer que
que desde a sua vida intrauterina até aos primeiros anos de vida é a base de construção daquilo que são os vínculos do bebê com os seus pais, daquilo que é o seu fulgor máximo de desenvolvimento, daquilo que é o impacto que tudo tem nele, a saúde mental do bebê, a saúde mental do adulto, nasce no ventre da mãe. A saúde mental de cada adulto nasce no ventre da mãe. Então, os primeiros anos de vida determinam muitas vezes, muitas vezes não, determinam a base da nossa saúde mental. Até porque a base da nossa saúde mental é o vínculo com a nossa mãe e com o nosso pai. E todas estas experiências de início de vida. Portanto, quando nós guardamos todos estes momentos e todos estes acontecimentos e todas estas situações, quando nós guardamos este início de vida de um bebê, desde o ventre materno até o seu nascimento, até aos primeiros anos, nós estamos a guardar o maior tesouro de um novo ser humano, que é o vosso filho, não é? Então, a gente aprende a guardar este tesouro e muitas vezes, principalmente a primeira vez que vamos ser mãe ou pai, nós ainda estamos muito atrapalhados com tudo e muito perdidos em tudo. E há sempre quem se aproveite desta desorientação inicial do que é que eu faço e do que é normal e do que é o melhor para o meu bebê. Há sempre quem se aproveite disso. Então, podem ficar tranquilos em relação àquela que é a vossa aprendizagem de como podem ser guardiões do bebê. Porque se nunca pensaram nisso, é bom vocês interiorizarem esta ideia de, além de mãe e pai, esta ideia, esta palavra de guardiões. Talvez vos traga até um sentimento de poder muito interessante. Não é poder sobre o vosso bebê, é de poder de proteção do vosso bebê. É diferente, é isto que significa ser guardião. Então, que tipo de guardião quer ser? E essa resposta vai moldar não só o nascimento, mas os primeiros anos de vida do seu bebê. Penso que este foi o último slide. E acho que para terminar é mesmo esta questão de existe muita violência invisível contra o bebê, sim. Quando é direcionada à mãe e quando implica alterar ritmos do bebê, quando implica alterar uma vivência que pode ser positiva e uma experiência que pode ser positiva para uma vivência altamente estressante, como é, por exemplo, quando se aceleram os partos sem necessidade, que é uma experiência altamente estressante para o bebê. Então, o mundo inteiro anda a falar do stress, né? Do stress, as doenças associadas ao stress e o stress que causam nos bebés. E o stress que causam nos bebés quando dizem para chorar até adormecer, que depois a partir de não sei quando já aprende. E o stress que causam nos bebés quando dizem para deixar chorar um bocado ou não faz mal que chore porque também abre os pulmões. E o stress que oferecem ao bebê quando dizem que é errado dormir com a mãe, quando dizem que é errado dormir com o casal, e o stress que oferecem aos bebés de forma gratuita, quando interferem com processos de amamentação. Então, ser-se guardião de um bebê é mesmo uma grande, grande, grande responsabilidade. E para todos aqueles mães e pais, vocês que estão a ouvir, para todos aqueles que desejam saber como podem ser verdadeiramente guardiões do vosso bebê, entrem em contacto comigo, entrem em contacto com a Escola Cristalina. O acompanhamento que eu faço é um acompanhamento especializado durante a gravidez e depois no pós-parto também, para que vocês saibam sempre em que momento vocês precisam de estar mais atentos enquanto guardiões, como é que vocês vão de proteger o vosso bebê e o desenvolvimento do vosso bebê e também tudo aquilo que vocês precisam em relação a vocês para esta
nova fase de maternidade e paternidade. Para quem desejar ser um verdadeiro guardião do bebê, entre em contacto comigo e vamos falar sobre como fazer, está bem? E portanto estou à disposição, deixem o vosso feedback aqui nos comentários do YouTube, é sempre muito valioso para que outras mães e pais também possam ver e partilhem esta aula com outros casais que estejam a pensar ser pais ou que a mulher já esteja grávida, não é? Partilhem esta aula, eu acho que não há nada como nos ajudarmos todos uns aos outros, para podermos acordar aquilo que de melhor cada mãe e cada pai tem, não é? Porque o bebé já vem no seu melhor. O bebé já vem no seu melhor, que é aquilo que ele é. Então, cada mãe, cada pai também pode trabalhar este seu melhor, eh, para que possa dar ao bebé aquilo que ele realmente precisa. E é isto. Eu vou encerrar aqui. Então, e é isto. Espero que tenham gostado desta aula. Espero que tenham levado convosco muitas reflexões. Alguma coisa que vocês queiram partilhar comigo, também podem entrar em contacto comigo via Escola Cristalina, via o meu Instagram também, susanapatricio.nurse, é o meu Instagram. Alguma dúvida que tenham, alguma questão até sobre esta aula, podem entrar perfeitamente em contacto comigo, está bem? Que eu devolvo o contacto. E é isso. Alguma questão é só dizerem e desejo-vos todo o sucesso para esta fase com o vosso bebê. Desejo-vos todo o sucesso e que acordem em vocês aquilo que de melhor vocês têm para poder dar ao bebê tudo aquilo que ele precisa. É o meu maior desejo por bebés protegidos e por famílias felizes. É aquilo que me enche verdadeiramente o coração. Então, muito obrigada a todos pela vossa presença e até uma próxima.